Então, boa noite a todos, né? Gostaria de dar as boas-vindas a todos que estão aqui presentes. Eu sou a Diva Almeida e antes de começar a palestra, eu gostaria de agradecer a organização do evento, né? Agradecer à professora Débora pelo convite em poder estar participando desse momento e eu espero que vocês aproveitem não somente a palestra agora, mas também toda a programação, né, que o evento aí está disponibilizando. Ano passado o CONAG foi um grande sucesso e com certeza esse ano não vai ser diferente, né? Então, vamos lá, vamos dar início aqui à palestra. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre os métodos emergentes de conservação aplicados a alimentos funcionais prebióticos. Então, quando nós falamos de processos de preservação de uma forma geral, na verdade, sob o ponto de vista da tecnologia de alimentos, esses métodos de conservação ou de preservação, eles têm como principal objetivo o quê? Prolongar a vida útil dos produtos alimentícios, né? Garantindo assim a nós consumidores, principalmente alimentos seguros, né? Que são aqueles alimentos que são isentos de micro-organismos de uma forma geral, né, micro-organismos patogênicos, micro-organismos deteriorantes e também as suas toxinas. Micro-organismos patogênicos, né, que são aqueles que, quando presentes no alimento, podem vir a causar alguma doença de origem alimentar, e os deteriorantes são aqueles que podem vir a degradar, né, o alimento, tanto nutricionalmente como também sensorialmente. Então, os métodos de preservação, de uma forma geral, buscam a eliminação desses micro-organismos, garantindo assim um alimento com uma vida útil, uma vida de prateleira mais prolongada. Quando nós falamos de métodos de preservação, né, de uma forma geral, nós nos deparamos com dois grupos de métodos de preservação, né? Nós temos os métodos que são ditos convencionais e temos os métodos inovadores ou métodos emergentes, que é o que a gente vai falar mais hoje aqui na palestra. Então, os métodos convencionais nada mais são do que aqueles métodos que atualmente estão disponíveis, né? São comumente usados, bastante difundidos na indústria alimentícia. E como exemplo aqui nós temos o que? A aplicação do calor, temos o uso do frio, né? Seja pela refrigeração ou pelo congelamento, temos o emprego de aditivos, temos a secagem e também a fermentação. Quando nós falamos de métodos emergentes, né, na verdade, muito tem se falado, né, sobre essas tecnologias inovadoras que são empregadas na conservação de alimentos, mas de fato, o que são essas tecnologias inovadoras, né? Na verdade, qual o propósito de aplicá-las na tecnologia de alimentos? Essas tecnologias emergentes, né, na verdade, são novas abordagens que são voltadas o quê? Para a preservação de alimentos, né, justamente devido à exigência dos consumidores, né, na verdade, buscando atender essa demanda de nós consumidores por produtos que sejam pouco processados e, consequentemente, né, produtos que consigam manter as suas características tanto nutritivas quanto organolépticas, né? Dessa forma, essas novas técnicas de métodos emergentes, elas buscam o quê? Buscam ajustar alguns dos parâmetros, né, para que ocasionem menos danos à estrutura e à composição do alimento, isso quando comparado àqueles métodos convencionais, né, que são os métodos que são hoje bastante difundidos na indústria de alimentos. Então, quando nós falamos em métodos emergentes, né, na verdade existe uma subdivisão dentro dessa categoria de métodos emergentes, que são esses dois métodos, né, os métodos emergentes ou inovadores térmicos e os métodos não térmicos, né? Hoje a gente vai abordar sobre alguns dos métodos não térmicos e esses métodos eles surgiram justamente, né, com o apelo de cada vez menos ser aplicado calor aos alimentos, né? Uma vez que a gente sabe que o calor
apesar de eliminar grande parte dos micro-organismos, esse calor acaba também afetando a composição nutricional, né, dos alimentos em geral, devido à desnaturação de uma proteína, ou então à destruição de algumas vitaminas que normalmente são mais sensíveis ao calor. Então, como exemplos de métodos emergentes não térmicos, nós temos o emprego de alta pressão hidrostática, temos a aplicação de ozônio, o uso do plasma frio, a irradiação, os campos elétricos pulsantes e também a aplicação do ultrassom. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre essas três primeiras técnicas, né? Vamos abordar um pouquinho sobre elas, que são técnicas que vêm sendo bastante estudadas, né, aí pelos grupos de pesquisa, e algumas delas, né, já são bastante também, já são comumente usadas na indústria em si. Então vamos começar aqui falando sobre a tecnologia de alta pressão hidrostática. Né? A tecnologia de alta pressão, na verdade, é uma tecnologia muito simples de ser aplicada, né? Ela nada mais é que a aplicação de uma pressão, e daí essa pressão ela pode ir de 100 até a 1000 milipascal, né, num produto inserido dentro de um vaso de pressão. Como aqui mostra aqui no slide, né, a alta pressão ela proporciona a inativação de micro-organismos e garante também a redução da atividade enzimática de maneira uniforme e rápida, né, o que é bem interessante, minimizando as alterações químicas dos alimentos. Então, a grande vantagem desse processo de alta pressão é o efeito homogêneo que esse método proporciona, né? Quando temos a aplicação de uma pressão, independente do volume do alimento, o efeito ele é o mesmo, né? Uma vez que nós não temos um gradiente. Essa tecnologia, a vantagem dela é que é um processo rápido, né? Como já falei aqui no slide, é um processo rápido e instantâneo. E uma outra vantagem é que ela não afeta os alimentos. Pode ser feito na embalagem final, né, o que vai reduzir os riscos de recontaminação. E também esse processo ele é bem interessante do ponto de vista ambiental. Daí a gente pode se perguntar, né, como funciona a tecnologia de alta pressão, né? Esse AP aí eu coloquei, mas significa alta pressão. Né? Nada mais é do que uma grande autoclave, digamos assim. Né? Os produtos a serem processados, eles são colocados em um cesto, dando entrada num vaso, né, de pressão. E esse vaso, né, bombeando água por intensificadores de pressão, eles têm um tempo de residência dentro do vaso, né, um tempo que ele é submetido a essa pressão. Depois a água é retirada e daí nós temos o produto saindo aqui do vaso de pressão, o produto já processado. Então aqui eu apresento para vocês um modelo, né, de um equipamento de alta pressão. Temos esse modelo aqui. E normalmente esses equipamentos de alta pressão, eles são equipamentos grandes, né, devido aos intensificadores ou às bombas de pressão. No entanto, né, esses equipamentos eles já são, digamos assim, bastante difundidos na indústria, né? Hoje a tecnologia de alta pressão já vem sendo bastante utilizada na indústria de alimentos de forma geral. E um exemplo de aplicações, né? Hoje nós vemos aí vários sucos sendo comercializados, né? Sucos que justamente a questão de venda, né, de marketing é voltada para isso, né? Que são sucos que não foram submetidos a nenhum tipo de tratamento térmico, e sim foi submetido ao processo de alta pressão, daí esse produto ele garante
uma qualidade nutricional, porque vai ter mais vitaminas, né, mais nutrientes em si. E também um outro exemplo de aplicação de alta pressão é em produtos cárneos, né, onde são aplicados altas pressões nesses produtos para garantir o amaciamento desses produtos, né, o amaciamento das carnes. Agora vamos falar aqui um pouquinho sobre o ozônio, né? O ozônio, o que seria o ozônio, na verdade, né? O ozônio, ele é um alótropo do oxigênio, né? É um gás incolor, ele tem um cheiro muito forte, mesmo em baixas concentrações. Então, se a gente entra num local onde está sendo processado algum produto com ozônio, a gente vai sentir logo aquele cheiro forte, né? Aquele cheiro bem característico do ozônio. Na verdade, o ozônio, né, ele é um agente antimicrobiano, ele é considerado um agente antimicrobiano, capaz de inativar micro-organismos em geral, né, como, por exemplo, fungos, vírus, protozoários, esporos fúngicos e bactérias. E esse poder antimicrobiano é graças ao seu potencial altamente antioxidante. Anteriormente, o ozônio ele era limitado apenas para alimentos sólidos, né? Quando foi iniciado o emprego do ozônio para o processamento de alimentos, né? Ele tinha anteriormente essa limitação, apenas usado apenas para alimentos sólidos, e depois, né, ele foi aprovado como podendo ser considerado um aditivo, né, direto à alimentação, e a partir disso, né, iniciaram-se os estudos de aplicação do ozônio em alimentos líquidos, né? Então a gente se pergunta, né, como o ozônio é gerado? Na verdade, a geração do ozônio, tanto a formação como a destruição do ozônio, é um processo que acontece naturalmente na atmosfera, né? Os átomos de oxigênio ao receberem a irradiação, né, dos raios, a irradiação do Sol, esses átomos eles são quebrados, né, e daí esses átomos instáveis do oxigênio, eles acabam se combinando com outros átomos de oxigênio, né, resultando na formação do ozônio, né, assim como mostra aqui esse esquema aqui inicial. Daí temos a produção do ozônio dessa forma natural, né? Só que formado o ozônio em baixas concentrações. E nós também temos um outro método de geração do ozônio, que é um método mais interessante para a indústria, que é o método através da descarga corona, né? Que daí vai possibilitar a formação do ozônio em altas concentrações, né? Como eu já disse, o que é interessante para a indústria de alimentos. Então, como é que é formado? Né? A gente pode utilizar tanto o oxigênio do ar ou então um cilindro de oxigênio puro. Daí, esse é aplicado uma descarga elétrica juntamente com o fluxo de ar e daí ocorre a formação do ozônio. Né? Da mesma forma, os átomos instáveis do oxigênio se unem a outras moléculas de oxigênio, dando origem à molécula de ozônio. Então, aqui eu mostro para vocês um sistema, né, de aplicação do ozônio. Nós temos aqui o oxigênio, um tanque de oxigênio, né, nessa figura aqui mais à direita. Temos um tanque de oxigênio. Daí esse oxigênio é bombeado para um aparelho onde vai ser gerado o ozônio, né? Um gerador de ozônio. Daí nessa parte superior a gente consegue ver a concentração de ozônio que é levada até o tubo, né? E nesse tubo a gente coloca a nossa amostra a ser processada, né? Então o ozônio ele passa através da amostra, a gente consegue visualizar porque vai formar essas bolhas, e daí na parte superior nós temos
um destruidor de ozônio, né? E daí, normalmente, o processo ocorre dessa forma. Aqui nós temos a amostra vamos supor, de um suco qualquer, e daí a gente, é claro, vai deixar o ozônio em contato por um determinado tempo com o produto que a gente quer processar. Uma das vantagens, né, do ozônio, como eu coloquei aqui, assim como o processo de alta pressão, é que ele vai se decompor em resíduos não tóxicos, né, também sendo considerado um processo ambientalmente adequado. Então, aqui eu coloquei só para ilustrar, né, que tanto o ozônio pode ser aplicado em alimentos sólidos, como em alimentos líquidos, tá bom? Então, aqui a terceira tecnologia, nós temos a tecnologia de plasma a frio. Na verdade, o que é o plasma, né? É um gás ionizado, quase neutro, que pode ser produzido pela aplicação de uma descarga elétrica a um gás inicialmente neutro. Na verdade, ele é gerado por um desequilíbrio entre íons e elétrons, né? Essa tecnologia de plasma é interessante, né? Na verdade, é uma tecnologia inovadora que ainda está, digamos assim, em avaliação para o processamento de alimentos. Isso porque, devido, né, digamos assim, uma grande complexidade da matriz alimentar e da interação dos componentes dos alimentos com as espécies reativas, né, do processamento do plasma. Daí, isso, os mecanismos de mudança que ocorrem no alimento processado pelo plasma, eles não foram muito bem elucidados, né, justamente por isso. Então, como é que o plasma ele é gerado? As condições para a geração de plasma também são condições muito simples, né? Uma delas eu coloquei aqui que é a descarga de barreira dielétrica, né? Pelo método DBD. E o que é que acontece? Na geração do plasma por esse método, né? Descarga de barreira dielétrica, nós temos dois eletrodos, né? Um eletrodo superior, aqui ó, como mostra na figura, um eletrodo superior e um eletrodo inferior, que é o eletrodo superior, o eletrodo inferior, e eles são separados, né, digamos assim, eles apresentam uma grande diferença de potencial entre eles, e eles são separados por uma barreira dielétrica, né, que normalmente é um material polimérico, não condutor. Então, aqui nós temos os dois eletrodos, eletrodo superior, eletrodo inferior, e separados por esse material não condutor, tá certo? Daí o eletrodo superior, ele normalmente é ligado a uma fonte de alta voltagem. O eletrodo inferior, ele é conectado a uma fonte terra. Então, quando o plasma ele é gerado, né, é disparado uma fonte de alta voltagem, ocorre o quê? Um fluxo luminoso, e daí são formadas diversas espécies reativas, né, espécies químicas, que são o quê? Consideradas diferentes substâncias antimicrobianas que vão agir causando, digamos, danos no DNA, causam a oxidação de macromoléculas nas células das bactérias, e daí você expõe o alimento. Você pode colocar o alimento, digamos assim, a uma exposição direta, que é quando o alimento fica aqui entre os dois eletrodos, ou então uma exposição indireta, que é quando você coloca o alimento aqui a distância assim, adjacente dos eletrodos, né? Então ele não vai ter o contato direto com a descarga de plasma. Daí os parâmetros normalmente que a gente utiliza, né, são a voltagem, a gente pode variar na voltagem que é utilizada, no tempo de exposição e também o tipo de exposição, que é justamente se vai ser essa exposição direta ou essa exposição indireta. Daí, quando a gente fala em aplicação, né, do plasma, hoje já vários estudos, né, estão sendo conduzidos
para verificar a eficácia, né, a eficiência dessa tecnologia. Recentemente saiu uma matéria aí na agência.fc.br, que trata justamente, né, de uma pesquisa que foi feita utilizando o plasma frio com o intuito de aumentar, né, prolongar o tempo de conservação de água de coco. E também alguns estudos já têm mostrado, né, a aplicação de plasma para a conservação de diversos tipos de sucos. Um deles é o suco de caju, né? A gente pode encontrar aí já várias publicações, né? Uma delas é que eu trouxe para vocês, que trata da frequência do plasma frio atmosférico, causando mudanças na composição do suco de caju, na verdade, melhorando a bioacessibilidade da vitamina C. Né? Então, são estudos que têm mostrado pontos positivos da aplicação do plasma, né, em vários tipos de alimentos. Então, nesse contexto de novos produtos, nós podemos dizer que essas tecnologias emergentes, né, na verdade, por si só, elas já são grandes inovações na área da conservação de alimentos, né? Na verdade, é algo que a indústria sempre buscou no âmbito de melhoria dos processos, né, para a manutenção máxima dos constituintes dos alimentos, né, visto que o tratamento térmico ele sempre tinha esse, digamos, esse ponto negativo, né, porque apesar de conservar, eliminando os micro-organismos, ele também acabava reduzindo muito a questão dos nutrientes, das vitaminas, dos compostos fenólicos, e daí o surgimento dessas tecnologias inovadoras, né, de conservação, acaba melhorando esses processos em si. Só que o que é que acontece, né? A indústria ela continua sempre a sua busca contínua, né, em aperfeiçoar esses processos e daí alcançar cada vez mais o desenvolvimento de novos produtos, né? Ela não se contenta em apenas conseguir melhorar esse processo, então agora a gente para. Não. Ela sempre busca algo a mais, né? Então, nesse, digamos assim, no âmbito de buscar buscar, né, novos produtos, temos um ponto, né, que já vem sendo bastante discutido, que é o desenvolvimento dos alimentos funcionais, né, que é uma temática que já vem sendo estudada há algum tempo, né? Nós encontramos aí disponíveis vários artigos, várias pesquisas, né, envolvendo na verdade, o desenvolvimento de alimentos funcionais, né? Porque antes era comum a gente ver alimentos funcionais somente em produtos de matriz láctea e hoje não, né? Já é uma temática bastante difundida. E quando a gente fala em alimentos funcionais, né, na verdade, o que seriam esses alimentos funcionais? A gente pode definir eles sendo, digamos assim, alimentos ou então ingredientes, né, que além dos nutrientes básicos, eles contêm o quê? Compostos, que são considerados compostos fisiologicamente ativos, que são benéficos à saúde, né, que contribuem tanto para a redução de doenças crônicas, como também auxilia na manutenção do bem-estar físico e mental. Então, como exemplo de alimentos funcionais, né, nós temos os alimentos probióticos, os alimentos pré-bióticos e os alimentos simbióticos. E daí, né, o estudo desses métodos de conservação nesses alimentos funcionais, pré-bióticos ou simbióticos, tem justamente o quê? O objetivo de manter as características, né, do alimento em si, as características organolépticas, mas o principal intuito é manter as características funcionais para que esse alimento ele realmente seja considerado um alimento funcional, né, seja pré-biótico ou probiótico em si. Daí hoje nós vamos falar um pouco sobre, né, nós vamos focar aqui nos alimentos pré-bióticos, né, que segundo Saad são ingredientes fermentáveis
que permitem o quê? Modificações na microbiota gastrointestinal, resultando em benefícios ao bem-estar e à saúde do hospedeiro. Né? Para que esses ingredientes eles sejam considerados de fato ingredientes prebióticos, eles precisam atender, né, a alguns quesitos, né? Eles devem ser resistentes às enzimas, sejam elas salivares, pancreáticas, intestinais. Esses ingredientes eles devem atingir o colo, né, onde ao atingir o colo eles serão metabolizados por bactérias benéficas e, consequentemente, eles precisam ser também ingredientes estáveis ao processamento de alimentos, né? Ou seja, quando submetido a um método de preservação, eles precisam continuar intactos, né, para que no final eles estejam presentes numa concentração mínima para daí ser realmente, de fato, considerado um alimento pré-biótico. E daí, atualmente existe um grande interesse, né, no uso de prebióticos como ingredientes funcionais, uma vez que eles têm a capacidade tanto de modular a composição da microbiota intestinal, uma vez que o seu consumo, na verdade, ele vai estimular de forma seletiva o crescimento daquelas bactérias probióticas. E daí, como exemplo de prebióticos, né, nós temos algumas fibras, alguns tipos de fibras, como por exemplo, eu coloquei aqui a lactulose, temos a inulina, temos oligosacarídeos, temos os fruto-oligosacarídeos, e essas fibras elas estão presentes, né, em vários tipos de alimentos que são comumente consumidos, né, por nós. Está presente na aveia, na cevada, na banana, né? Então, vários alimentos hoje já contêm um pouco dessas fibras que são consideradas fibras pré-bióticas. Daí o que é que acontece, né? Com essa diversificação dos alimentos funcionais, né? Antes nós tínhamos disponíveis, como eu já falei, somente alimentos funcionais derivados da matriz láctea, né? Hoje nós temos essa diversificação porque hoje nós temos vários tipos de alimentos, né? Várias pesquisas voltadas para a produção de alimentos funcionais, como, por exemplo, sucos de frutas, sorvetes. Então, hoje, essa temática de alimentos funcionais é algo mais amplo, né? Já é algo que vem sendo bastante estudado. Então, essa diversificação de alimentos funcionais, aliados com o emprego de métodos emergentes de conservação, tem feito o quê? Que aumentasse cada vez mais o número de pesquisas, né, para avaliar o efeito desses tratamentos, digamos, esses métodos inovadores de conservação, voltados para a aplicação desses alimentos funcionais. Então, eu trouxe para vocês, digamos assim, alguns estudos que vêm sendo realizados, né, que foram já realizados, no intuito de avaliar, né, o comportamento desses alimentos funcionais prebióticos quando eles são submetidos a esses métodos inovadores, né, ou emergentes de conservação de alimentos, né? Porque muito já tem sido estudado, né? Apesar de serem tecnologias novas, tecnologias recentes, principalmente o plasma, né? Que ainda não foi, digamos assim, ele ainda não recebeu a certificação, né? Para ser realmente utilizado. Mas nós já vemos vários estudos, né? Que utilizam essas tecnologias em alimentos convencionais, né? E hoje a indústria busca, os grupos de pesquisa buscam justamente avaliar o efeito desses métodos inovadores nesses alimentos, né, que são considerados alimentos funcionais. Então, um trabalho que eu trouxe para vocês, né, é avaliando o efeito do plasma frio atmosférico e do ozônio em suco prebiótico de laranja. Né, esse suco prebiótico de laranja, na verdade, ele foi feita a fermentação no suco, né, e os ingredientes prebióticos foram formados no suco a partir dessa fermentação, né? Então, nós tínhamos como
ingrediente, né, os oligosacarídeos presentes no suco. Daí aqui foi as concentrações do ozônio, né, utilizadas. Nós tínhamos um fluxo de oxigênio inicial, né, saindo do tanque de oxigênio de 0,12 litros por minuto. Esse fluxo passava por um gerador de ozônio, né, aqui era analisado, então nós fizemos a aplicação de diferentes concentrações de ozônio, né, de 0,057, 0,128 e 0,230 miligramas por minuto por ml. E daí cada concentração dessa, né, cada concentração de ozônio era aplicada na amostra, no caso na amostra de suco de laranja, né, que continham aqueles ingredientes prebióticos. Lembrando que essa amostra de suco ficava aqui nesse tubo, né, e daí era aplicado o ozônio, a gente deixava um tempo de contato, né, do ozônio com essa amostra de suco, e posteriormente o ozônio ele era destruído, né, na parte superior através de um destruidor de ozônio. Era inserido no tubo uma quantidade de amostras de 20 ml. E depois, é claro, o suco passava por uma série de análises para verificar os efeitos, né, da aplicação do ozônio nesse suco. A gente tinha o suco controle, que era um suco que não passava pelo processo de tratamento com ozônio, e tínhamos o suco após o tratamento. Aqui, né, foram as condições que nós utilizamos para a aplicação do plasma, né? O suco era colocado numa placa de Petri, daí nós fizemos os dois tipos de exposição, né? Primeiramente, era feita uma exposição direta, onde o suco ele tinha contato direto com a descarga de plasma, né? Que era gerado aqui entre os dois eletrodos. A voltagem utilizada foi de 70, né, 70 kV. A gente deixamos exposto, né, por diferentes tempos, a um tempo de 15, 30, 45 e 60 segundos. Depois fizemos o mesmo, sendo com uma exposição indireta, né, onde o suco era colocado numa placa de Petri, né, a uma distância adjacente dos dois eletrodos, e permanecia durante esse mesmo tempo de exposição. E depois, também posteriormente, foram feitas as análises, né, comparadas ao suco controle. Aqui nós temos alguns resultados, principalmente com relação ao efeito dos tratamentos de plasma e ozônio, né, sobre os oligosacarídeos presentes no suco de laranja. Aqui nós temos, nessa primeira coluna, né, os tipos de tratamentos, né, que o plasma in foi o suco submetido ao plasma de forma direta, plasma out, o suco submetido ao plasma de forma indireta, e nós temos a concentração, o tratamento de ozônio. Aqui eu apresento somente a concentração de 0,230, que foi a concentração maior, né, utilizada no processamento com ozônio. Então, antes do tratamento, né, o suco de laranja, ele continha uma concentração de 11,55 gramas por litro, né, de oligosacarídeos. E após o tratamento, né, nós tivemos aqui pequenas mudanças nesses valores, né, dessa concentração de oligosacarídeos. Né, vemos aqui que, com relação à porcentagem de perdas, a exposição indireta de plasma, né, ela teve uma concentração, uma porcentagem maior, bem parecida, na verdade, com a concentração, a perda após a aplicação do ozônio, né, de 21% e 22%. Mas, mesmo com essas perdas, né, a gente pôde observar que uma porção de 200 ml de suco tinha pelo menos 1,8 gramas de oligosacarídeo, que é considerado o suficiente, né, para que o alimento ele seja considerado um alimento pré-biótico. E além disso, além da gente conseguir a manutenção desses oligosacarídeos, né, também foram mantidas
outras características do suco, né, como os componentes fenólicos, os antioxidantes em si. Então, esses processos foram muito bons. Né? E aqui, né, nas considerações, a gente vê que os tratamentos não térmicos de plasma e ozônio podem ser usados como tecnologias para processamento de suco prebiótico de laranja, sem afetar a qualidade do suco. Né? Como já tinha falado, foi mantida a concentração mínima de oligosacarídeos e a manutenção dos demais compostos bioativos. Um outro trabalho, né, fala da integridade dos FOS, na verdade, FOS aí, eu me refiro aos frutoligosacarídeos, após o tratamento de plasma frio atmosférico e processamento de alta pressão de um suco de laranja funcional. Aqui, né, diferentemente do outro trabalho, nós temos o emprego de frutoligosacarídeos. Né? No trabalho anterior, foi feita a fermentação no próprio suco, originando os oligosacarídeos, né? E aqui a diferença é que foi adicionado, nós adicionamos esses ingredientes funcionais, né, os frutoligosacarídeos, diretamente no suco. E fizemos a aplicação do plasma e, posteriormente, a aplicação do processamento de alta pressão. Então, as condições de aplicação de plasma foram as mesmas, né? Fizemos a voltagem de 70, tempos de 15, 30, 45 e 60 segundos, a quantidade de amostras de 20 ml, a exposição direta e indireta ao plasma, né? E posteriormente foi analisado para verificar se esses frutoligosacarídeos eles sofreram algum tipo de decomposição com a aplicação desse tratamento. Já a tecnologia de alta pressão, né, nós utilizamos uma pressão de 450 bars. O tempo de exposição do suco, né, do suco prebiótico à alta pressão foi um tempo de 5 minutos e a quantidade de suco foi de 250 ml, sendo que esse suco ele já foi processado na embalagem final, né, dentro de sacos plásticos, o que garantia aí, reduzia o risco de recontaminação, né, após o processamento. Então, como resultado, né, aqui nessa primeira coluna, nós temos o tipo de tratamento, né, o plasma in, que era a exposição direta do suco ao plasma, plasma out, a exposição indireta, e HPP, né, indicando aí o tratamento de alta pressão. Então, como controle, né, nessa segunda coluna aqui, a gente mostra que nós adicionamos os frutoligosacarídeos em água, né, para ser o nosso controle. Então, no plasma, na exposição direta, nós tínhamos uma quantidade de 0,5, de 1,7 no plasma indireto e 11,2 no plasma, no processamento de alta pressão. E daí, o FOS em suco de laranja, né, após o processamento, nós encontramos essas porcentagens de frutoligosacarídeos, né? Na verdade, essa tabela aqui, ela mostra a quantidade de perdas, né, que nós tivemos após a aplicação desses tratamentos. E a gente vê que a aplicação de alta pressão, ela ocasionou mais perdas, né, uma maior degradação desses frutoligosacarídeos, tanto o frutoligosacarídeo na água, como o frutoligosacarídeo no suco de laranja. No entanto, apesar dessa degradação, né, dos frutoligosacarídeos ter sido um pouco mais elevada após a aplicação de alta pressão, a gente vê alguns estudos, né, que mostram a aplicação de tratamento térmico, no caso a pasteurização, ocasionando a despolimerização de frutoligosacarídeos na ordem de 30 a 100 gramas por 100 gramas do produto. Né? Então, essa perda da alta pressão ainda foi bem inferior quando comparado a processos
térmicos, né, como a pasteurização nesses alimentos contendo frutoligosacarídeos. Então, como considerações, né, os tratamentos não térmicos de plasma e alta pressão ocasionaram ligeira variação na cor do suco, né, tornaram o suco com uma cor mais viva. Os processos, eles não degradaram os principais ácidos do suco, né? Nós tivemos, na verdade, um ligeiro aumento na vitamina C e nós conseguimos melhores resultados quando comparados aos resultados após a pasteurização clássica, né? No caso, os autores, eles conseguiram ótimos resultados, né? Quando aplicado o plasma e alta pressão quando comparado a um processamento térmico convencional. Por último, eu trouxe aqui um outro trabalho, né, que fala da avaliação do efeito do processamento térmico e não térmico em suco de acerola não prebiótico e suco de acerola prebiótico, né, usando aí a técnica da quimiometria. Nesse trabalho, né, foram aplicados tratamentos térmicos, que foi a esterilização e a pasteurização, né, no suco de acerola, e como resultado eles perceberam um aumento na quantidade de ácido 2-furóico, né, que na verdade é um produto de degradação do ácido ascórbico. Como tratamento não térmico, foi utilizada a tecnologia de plasma frio e a tecnologia de ultrassom, né, que é uma outra tecnologia inovadora que a gente não comentou aqui na palestra em si, né? Mas essas duas técnicas, elas não apresentaram efeito relevante, né, quando foram aplicadas no suco de acerola. A adição de prebióticos, inulina e glucooligosacarídeos, né, na verdade, apresentaram um efeito protetor nos componentes do suco, né, o que é mais um efeito, digamos assim, mais um ponto positivo. Bom, então era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Deixa eu voltar aqui. Bom, então era isso que eu tinha para apresentar para vocês, né? Espero que vocês tenham gostado da palestra. Fico à disposição para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, tá bom? Caso alguém queira ter acesso posteriormente a esses artigos, a detalhes sobre o funcionamento, né, dessas tecnologias de plasma, ozônio, qualquer pergunta também, tá bom? Eu fico à disposição. E é isso, mais uma vez, muito obrigada pela participação, pelo convite. Aproveitem o restante da programação aí do evento e, mais uma vez, muito obrigada, tá bom? Um abraço a todos.